Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui para falar. Meu nome é Ivan, sou trabalhador da casa. Estamos aqui para falar sobre os temas expostos: mente e corpo, lavoura da mente, cura pela mente, dentro do projeto Semear Inverno 2021. O projeto, nesta edição, tem por base a obra do Espírito Miramês, ditada a João Nunes Maia. E como bibliografia auxiliar, Livro dos Espíritos, Introdução, item 2. Façamos a nossa prece, rogando o auxílio dos Espíritos amigos que nos dirigem nesta tarefa, nesta casa, e agradecendo a Bezerra de Menezes pela acolhida, a Jesus pelo ensinamento, pelo exemplo, e a Deus pela vida. É nesta vida, neste trecho, neste período de transição planetária em que nos encontramos, que falar de equilíbrio corpo e mente é importante. Afinal, foram nossos desequilíbrios que trouxeram necessidades para o corpo físico. E cabe agora, então, pensar sobre isso, a fim de que, na presente encarnação, não obtenhamos mais débitos. Pela oportunidade, nós agradecemos. Que assim seja. Bem, a primeira questão que se apresenta é, então, quem é Miramês? Miramês, espírito que ditou a obra ao João Nunes Maia, e o orientou desde 58 até o seu desencarne em 1991, foi um nobre espanhol. Que chegou ao Brasil como turista, interessado em saber como é que a coroa portuguesa lidava, na época, com o Brasil colônia. Felipe IV, rei de Espanha, nesta época, era também rei de Portugal e rei das colônias holandesas aqui na América. E Miramês chegou ao Brasil com uma missão importante, ser os ouvidos do rei e a boca da Espanha nas terras de Santa Cruz. Ou seja, era uma autoridade administrativa acima de todos os poderes locais. Então, como rei da Espanha, depois vocês podem observar a bibliografia dele, era uma criatura sutil, delicada no trato das coisas. Ele não quis mandar alguém aqui já com uma posição pública definida, de mando, Então mandou Miramês, disfarçado de turista, como espião, ou, em termos mais suaves, como informante, de modo a obter as informações que interessavam a ele, de como é que a coroa portuguesa administrava a colônia, porque certamente as coisas boas poderiam ser aproveitadas nas demais províncias da América Latina, nas demais colônias espanholas da América Latina. Vamos lembrar que, historicamente, nesse período de 1478 a 1834, estava vigente na Espanha a Santa Inquisição.
Não entraremos em detalhes o que a Santa Inquisição fez, tá? Porque essa história já é razoavelmente conhecida. Em 1580, o rei Dom Sebastião de Portugal faleceu e não deixou herdeiros. E aí também nós sabemos pela história o que eram os casamentos entre as famílias reais de diferentes países, que eram tidos por aliados, de modo a favorecer alianças, a tornar mais fácil pedidos de auxílio, fosse esse auxílio militar ou financeiro. Então, pelo fato de Dom Sebastião não ter deixado herdeiros, Afonso IV de Espanha terminou assumindo o trono de Portugal. E é nesse contexto que Miramês vem para o Brasil. Nós sabemos também pela história que, assim como um rei assume outro reino, a seguir aparece alguém, ou alguém atinge a idade necessária para ser coroado rei, rainha, e aí esta subordinação ao rei estrangeiro se desfaz. Vamos lembrar também que, por essa época, Espanha e Holanda andavam em guerra, a Guerra dos 30 Anos, em função das investidas holandesas aqui na América. Lembremos que temos uma Guiana ainda, que é uma província da Holanda, do Reino da Holanda. João Nunes Maia, o médium, nasceu em Glaucilândia, Minas Gerais, em 1923, desencarnou em Belo Horizonte, em 1991. Era portador de uma mediunidade muito ostensiva e, em função disso, não tendo campo para atividade mediúnica lá em Glaucilândia, mudou-se para Belo Horizonte. E ali foi recebido por um amigo que ensinou a ele o ofício de sapateiro. Ele teve uma atividade muito importante no meio espírita de Minas Gerais. Ele ajudou a fundar várias sociedades espíritas, ele ajudou a converter várias sociedades da Umbanda em sociedades espíritas. Ele fundou hospital, ele fundou escolas, ele teve uma atividade muito intensa durante a sua vida. Foi uma vida bastante produtiva. E agora, entrando diretamente no nosso tema, o espelho da vida, se nós pensarmos o que é vida e definirmos vida pelo que nós podemos perceber através dos órgãos do sentido e percebermos, inclusive através da intuição, e podermos, de algum modo, transformar a mente, é o espelho da vida. Porque nesse trabalho de transformação, nós vamos exteriorizar o que existe em nós. E o que nós exteriorizamos, para o bem, para o mal ou para a neutralidade, dirá daquilo que nós somos
daquilo que nós temos e daquilo que nós pretendemos alcançar. E o autor é muito feliz ao dizer, ao registrar que a mente é o espelho da vida em toda parte. Porque, pelo que os Espíritos nos trazem através da bibliografia, nós construímos os nossos ambientes mentais. Então, este espelho da vida, nos seres primitivos, vai aparecer sob a forma de instinto. E os seres primitivos aqui são os do reino animal. Basicamente, a busca da alimentação, a busca da reprodução e o trabalho para se manter vivo. São basicamente as três tarefas que norteiam a vida animal. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Então aí nós já estamos no reino nominal. Muito embora lá nas primeiras encarnações, no reino nominal, ainda extremamente, o instinto ainda é muito forte, né? Já temos alguns vislumbres de uma inteligência rudimentar a fazer com que tentemos facilitar a nossa existência, né? E se inicialmente pegamos pedras e as lascamos para obter ferramentas, num segundo momento passamos a polir estas pedras e dotá-las de um cabo, e ali já podemos perceber os caminhos que a inteligência começa a traçar, tendo este ser primitivo já um objetivo de facilitar a sua vida construindo instrumentos. E aí, nos espíritos aperfeiçoados, esta mente se revela fornecedora da luz que ilumina o nosso espírito. E essa luz é, vamos dizer assim, o marco que assinala a nossa evolução espiritual em cumprimento da lei de Deus. Uma lei justa e perfeita que tem por objetivo o nosso aperfeiçoamento através das reencarnações sucessivas. Nem sempre isso acontece, mas isso é um outro detalhe. Mas mostra que o nosso destino é a perfeição. O nosso destino é nos tornarmos um ser que não precise mais passar por dores e sofrimentos, que consiga fazer sua evolução individual e coletiva através da aquisição de conhecimentos e da prática do bem, né? Que foi o que Jesus deixou exemplificado para nós, porque ali ainda é o nível máximo que nós podemos atingir neste planeta. Então, estudando a mente da posição em que nos encontramos, né,
presos a um corpo físico, num reino distinto do reino animal, porque somos dotados de pensamento contínuo, temos a noção de Deus, né? Chegamos a considerar a mente, conseguimos considerar a mente como sendo o campo da nossa consciência já desperta para a nossa realidade individual. Ou seja, nos afastamos do reino animal e no reino nominal começamos a domesticar os instintos de uma ferramenta que é o corpo físico, e que por ser proveniente do reino animal tem um instinto. E cada um de nós tratará disso com os conhecimentos que conseguir adquirir. É dessa mente, através dessa mente, que nós conseguiremos, então, não só domesticar instintos, mas também construir sentimentos. É o termo adequado? Construir sentimentos? Sim, construir sentimentos. Porque é o pensamento que modulará todo esse processo, todo esse trabalho, e modulará também as emanações, produto da mente e do espírito. Então, o pensamento é a força que tudo move. Neste plano em que nos encontramos, às vezes construindo à custa da destruição, numa tentativa de melhorar, às vezes simplesmente destruindo, simplesmente pelo objetivo de destruir, mas, em qualquer dos casos, tentando modificar o que aí está. Quando conseguimos melhorar materialmente e moralmente, talvez atinjamos os objetivos previstos. Às vezes, nos focamos em melhorar só materialmente. Quanto àqueles que ainda só sabem destruir, são irmãos nossos que não se deram conta ainda do papel que estão desempenhando, na oportunidade que estão desperdiçando, porque o objetivo da encarnação é aprender e melhorar. Todas as nossas ações são consequências de ações anteriores e são causas de novas ações. E o mesmo se dá no campo dos sentimentos. Porque tudo no universo, e isso Emmanuel nos ensina, está ligado nesta corrente de causa e efeito. Causa que gera efeitos, efeitos que viram causas, que geram outros efeitos, que se transformam em novas causas, e por aí vai. Até atingirmos a perfeição, o caminho será mais ou menos longo, dependendo das nossas inclinações. Então, vejamos que lá nas nossas primeiras encarnações, o reflexo esboça a emotividade. Ainda hoje,
às vezes nos surpreendemos reagindo de forma não esperada por aqueles que estão à nossa volta, em função de uma emotividade que, como ato reflexo de alguma coisa que aconteceu, aparece. Isso às vezes nos surpreende porque nós somos relativamente desconhecidos de nós mesmos. E é a emoção que plasma uma ideia determinará uma atitude, uma intenção, um comportamento. E a palavra. E este conjunto comandará ações. Observemos que às vezes não falamos, né? Temos um ato reflexo, demonstramos uma emoção e agimos rapidamente sem modificar, sem proferir uma palavra. Tá? E isso é perfeitamente visível quando observamos a relação pais-filhos, tá? Onde a mãe tem assim um sentido extra para poder um sentido extra para cuidar daqueles que vieram à encarnação através dela. E é neste conjunto de causas, nesse conjunto de efeitos, nessa ligação causa-efeito, que nós vamos no mundo em que estamos, nas circunstâncias em que nos envolvemos, e olha que nós nos envolvemos num bocado de circunstâncias, né? Familiares, no trabalho, nas escolas, no lazer, nas sociedades espíritas. Nessas circunstâncias, nós teremos as válvulas que vão trancar a nossa, ou dificultar a nossa evolução, ou serão alavancas que vão impulsionar o nosso progresso. Então, esta junção de uma mente primitiva com o corpo primitivo, pelas reencarnações sucessivas, aprimoramos a mente e o corpo também se aprimora. Lembremos que corpo é ferramenta do espírito. Se o espírito se aprimora através da reencarnação, o corpo acompanha essa mesma evolução. Tá? E o autor nos diz que alma e corpo são mundos conexos, na mais alta sintonização, para que a alma possa se exercitar, a alma possa resistir aos instintos e educá-los. O autor usa a palavra domesticar, né? Mas é uma educação. E, ao mesmo tempo, o espírito disciplina a si mesmo. E é que nós precisamos do apoio de Kardec. Introdução ao Livro dos Espíritos, item 2, onde Kardec aborda três entendimentos do termo alma. E termina por concluir que a alma
para efeitos de Livro dos Espíritos e das obras básicas espíritas, simplesmente é um espírito preso a um corpo, ligado a um corpo. Tá? Então, reexaminando o texto do Miramês, alma e corpo são mundos conexos? Não. Espírito e corpo são mundos conexos na mais alta sintonização possível em função do grau de adiantamento do espírito. Para que o primeiro, o espírito, possa exercer domínio sobre o corpo, adestrando-o, se harmonizando com os instintos, apaziguando esses instintos dentro de si e, ao mesmo tempo, se disciplinando como espírito. O autor afirma que o corpo, em certos aspectos, é a continuação do espírito. E aí nós precisamos entender esta afirmação, porque o espírito é o espírito, é um ser imaterial. O perispírito, conforme consta no Livro dos Espíritos, é o corpo etéreo do espírito. E o corpo físico, instrumento do espírito, é uma reprodução parcial do perispírito. E ali embaixo eu coloquei a expressão planejamento reencarnatório. É o planejamento reencarnatório que explica por que o corpo físico é uma reprodução parcial do perispírito. Se nós tivéssemos que ter um corpo físico com todas as lesões que nós já causamos a ele e que ainda estão lá, e que estão gravadas no perispírito, nós não suportaríamos a encarnação presente, porque colecionamos bobagens durante um bom tempo, e chega um determinado momento que nós nos damos conta de que isso tem que parar. E nós vamos nos dar conta disso através de um luminar que tenha passado por aqui e deixado seus ensinamentos. No nosso caso, este luminar, Jesus de Nazaré. É o nosso modelo e guia. Para trazer o pensamento do espírito para o plano físico, o corpo físico tem um órgão que é o cérebro. E Emmanuel compara este cérebro a um escritório com as diferentes seções, as diferentes partições necessárias à realização do grande objetivo. O sucesso da encarnação. Isso é uma coisa importante. Nenhuma encarnação é destinada ao fracasso. O fracasso tem uma explicação diferente, mas o objetivo da encarnação é o sucesso. Agora, o que é o sucesso para cada espírito encarnado? Isto é diferente. Pode ser aproximado, mas pode ser também absolutamente diferente. E isso dá colorido à vida. Isso permite que sejamos auxiliados por alguns que já se adiantaram mais e auxiliamos outros que ainda passam por dificuldades. E nessa empreitada, que é cada uma das encarnações, nós não estamos sós. Temos os amigos do plano espiritual que tentam nos auxiliar,
e temos espíritos que reencarnam conosco dentro da nossa família ou espíritos que vão fazer parte do nosso círculo de amizades, né, que compõem o grupo de apoio para que a nossa encarnação tenha sucesso. E este auxílio será exatamente dentro dos limites que nós permitirmos. Ou seja, se nós não nos permitirmos ser auxiliados, eles não conseguirão estender a nós qualquer auxílio que seja. É necessário que tenhamos um mínimo de discernimento para pedir esse auxílio. E depois tem um outro detalhe importante, né? Nem sempre o auxílio virá da forma como nós queremos e do tamanho que nós queremos. Afinal, não haverá grupo de espíritos encarregados de nos transportar no colo, né? Temos que aprender a caminhar pelas próprias pernas e nos fortalecer nessa caminhada. Então, o sucesso da encarnação está ligado ao equilíbrio que conseguirmos manter entre a mente e o corpo dentro do plano reencarnatório que foi traçado para nós. E nós não temos conhecimento desse plano reencarnatório porque aqui, encarnados, temos que exercitar, depois de acumular uma certa quantidade de conhecimentos, temos que exercitar um livre-arbítrio. Ou seja, temos que tomar as nossas decisões, tendo em vista os nossos interesses e arcar com as consequências. Então, manter o equilíbrio entre a mente e o corpo é quase que uma necessidade vital. Tá? Lembremos que a vontade é a gerenciadora que se espera seja esclarecida e vigilante, e a governadora das ações mentais, porque sem vontade se faz absolutamente nada. Né? E, aliás, usamos expressões no nosso dia a dia muito curiosas, né? Eu queria fazer isto, eu queria fazer aquilo, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Em termos de tempo verbal, nós estamos falando no futuro do pretérito. Passou, deu. Está superada a vontade de. Queria. Não fez, passou. Continua querendo. Opa, então poderemos ter uma situação no presente, né? Eu quero e me movimento para ter, eu quero tempo presente, ou eu quererei, farei isto mais ali adiante. Mas no próprio jeito de falar que temos, demonstramos às vezes como é que anda a nossa vontade. Então, esta partição da nossa mente em departamentos, isso é do Emmanuel, está no livro Pensamento e Vida, departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória e outros, todos comandados pela vontade. É isso, né? Às vezes, esta vontade adquire um nome bastante interessante: interesse.
Se temos interesse, vamos atrás. Se não temos interesse, tomamos outro rumo, mas buscando atender um outro interesse. E se a vontade não zelar pelo equilíbrio do corpo? Essa é uma pergunta extremamente interessante, né? Se a vontade se submeter aos instintos, o que acontece com o corpo? O corpo se enfraquece, adquire moléstias que podem levar ao desencarne. Isto em condições normais de temperatura e pressão, tá? Não estamos falando daqueles que já chegam com moléstias pré-existentes, moléstias genéticas, questões genéticas, implicações, e nós sabemos pela literatura que essas questões genéticas têm a ver com a necessidade de limpeza do perispírito. Tá? Perispírito também é conhecido por modelo orientador biológico. Então, nós temos lá, digamos que, uma lista de virtudes já conquistadas e uma lista de pendências. Pendências fica bem. Uma lista de pendências que nós temos que resgatar. Bom, então, nesta condição, nem temos a possibilidade de ver com um corpo físico perfeito para os padrões do planeta, e também não temos condições de descarregar no corpo todas as nossas pendências, porque aí este corpo não conseguirá servir de ferramenta para o espírito. Então, se a vontade não zela pelo equilíbrio do corpo, estamos mal encaminhados. E jamais conseguiremos obter cura pela mente, dentro dos limites das nossas necessidades. A cura pela mente é uma coisa extremamente interessante e que costuma abalar os céticos, às vezes não a ponto de fazê-los abandonar o ceticismo, mas que mexe com eles, mexe. Tá? E em se falando de cura, então, é extremamente interessante. A nossa mente, bem disciplinada, a partir do momento em que nós já conseguimos ter uma mente disciplinada, nós estamos num estágio para passar para mente bem disciplinada. Tá? Vamos por etapas. E nessa mente bem disciplinada, dentro daquilo que Jesus nos ensinou, né, surpreendemos a ciência. Valorizamos a filosofia. Por que valorizamos a filosofia? Porque vamos buscar o para quê. Não? Obtemos uma cura. Para que esta cura? Examinando a vida daquele indivíduo até o presente, vamos descobrir para que ele obteve a cura. Não? E ainda, esta mente bem disciplinada, que consegue fazer curas, sustenta a religião. A religião aqui, não corpo de doutrina, mas
a religação com Deus, tá? Conforme consta na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as curas feitas pelo poder mental desafiam os descrentes, mas a nós, que aceitamos a doutrina espírita e que entendemos a lógica da doutrina espírita e, através da lógica da doutrina espírita, a perfeição de Deus, né? Com essas curas feitas pelo poder mental, nós entendemos, reconhecemos o espírito imortal. E isso nos dá paz, isso nos tranquiliza. Ah? Porque é esta imortalidade do espírito que atesta a nossa jornada evolutiva. Não houvesse a imortalidade do espírito, né, este mundo aqui seria um depósito de desequilibrados. Fim da encarnação, continuaríamos todos desequilibrados e a possibilidade de nos reequilibrarmos, sabe-se lá quando e onde seria. Através da doutrina, nós temos um contínuo da vida, que não é do corpo físico, é do espírito, e esse contínuo da vida do espírito nos faz crer no que Jesus ensinou. Então, a nossa mente educada e equilibrada colocará à nossa disposição grande acúmulo de fluidos espirituais. Só esses? Não. Só dos espíritos, refaço a pergunta, só dos espíritos desencarnados que trabalham no bem? Não. Também os nossos. Não é? Também os nossos fluidos já devidamente calibrados funcionarão para estender o bem-estar aos que necessitam, para promover curas que necessitam. E o autor fala em cura quase instantânea, e aí efetivamente não se trata do nosso fluido, e sim dos fluidos espirituais. E isso depende de quem aplica, e isso depende do grau de elevação diante do Cristo. Grau de elevação que é representado pelo grau de aplicação daquilo que o Cristo ensinou. E ainda do merecimento ou necessidade daquele que recebe. Tá? Ninguém recebe mais que o necessário, ninguém recebe aquilo que não merece. Isso faz parte da justiça da lei. Isso nos impede de ter esperança? Não. Mas necessariamente nos obriga a mudar a nós mesmos. E nesses tempos de transição planetária, que é o que vivenciamos no presente, né? E que teve seu início, segundo o que os espíritos nos informaram, lá na década de 50 do século passado, e se estenderá por mais uns 30 anos à nossa frente, 30, 40 anos, talvez mais do que em qualquer outro tempo da vida sobre esse planeta, tá?
pelo que nós conhecemos até agora, bem entendido, o equilíbrio da mente e do corpo é condição necessária. Necessária. E para ter esse equilíbrio, nós temos que fazer esforços. Esse equilíbrio não vem de graça, ele vem da prática. Né? Quando éramos crianças e podíamos frequentar circos, gostávamos de ver os malabaristas fazer os seus exercícios, né, com pratos na ponta de varetas, rodando com malabares, com argolas, e nos admirávamos da destreza com que praticavam esses exercícios, essas demonstrações que tinham sucesso aos nossos olhos pela prática continuada de exercícios. E é a tentativa de adquirir equilíbrio entre o corpo e a mente, um exercício que nós vamos repetir, até atingir. E uma vez atingido esse equilíbrio, talvez nos surpreendamos em relação a nós mesmos, né? Por conseguir obter determinados feitos que nos pareciam improváveis. Impossíveis não, improváveis. Impossíveis não cabe, porque se fossem impossíveis não conseguiríamos mesmo, mas improváveis. E já que temos equilíbrio, eles se tornam prováveis e possíveis, porque ou nós conseguimos receber a ajuda que precisamos, ou nós conseguimos estender a ajuda que precisamos. Este é o trabalho que estamos fazendo aqui. Ajudando e sendo ajudados. Quando não nos ajudamos, recebemos auxílio na forma de conselhos, de sugestões, de indicações. Lembramos aqui a fábula do Pinóquio, né? Que tinha lá uma consciência exterior, o grilo falante. Nós também temos os nossos grilos falantes. Um pai, uma mãe, um tio, um avô, um primo, um amigo, uma amiga. Tem alguém que serve de instrumento para que a espiritualidade consiga nos mostrar caminhos possíveis. Que é o papel que nós fazemos quando tentamos ajudar alguém. Vamos lembrar que tentar ajudar alguém é uma prática interessante dentro daquilo que nós podemos oferecer como ajuda, tá? Porque há muitos de nós que queremos ser ajudados na forma, na extensão, na intensidade, e não temos mérito para receber assim. Nos esforçamos pouco, na verdade não somos dignos de receber o auxílio do jeito que nós pretendemos, porque nós não colaboramos, mas o auxílio vem. O auxílio vem. E vem conforme a lei de Deus, que é uma lei justa e perfeita. E como o governador do nosso planeta é Cristo, vem com o amparo do Cristo. Este é um outro ponto muito interessante, né? Nós pedimos a proteção de Deus, a proteção do Cristo, a proteção dos espíritos amigos, do nosso espírito guardião, tarará. Agora,
nós agimos de modo a nos conservarmos sob essa proteção? É pelo esforço da mente, pela disciplina da mente, que a gente faz isso. Deus nos protege sempre, até o ponto em que nós saímos da sua proteção. Exercício do livre-arbítrio. Às vezes, buscando coisas, ação da vontade, que ainda não são possíveis. Mas é interesse, então corremos atrás. E aí, nesses momentos, quando nos colocamos fora da proteção de Deus, fora do alcance da proteção de Jesus, e nos surpreendemos nesta situação, normalmente reclamamos, puxa vida, ninguém deu uma mão, não fala. Livre-arbítrio. Esse é daqueles momentos em que ter livre-arbítrio dói um pouco. Mas, enfim, reconhecer as próprias culpas, os próprios erros, culpa não, os próprios erros, as tentativas infrutíferas de correr atrás do que não é necessário, tem dessas coisas. Agora, desde que queiramos o amparo não falta. Mas nos conservemos sob esse amparo. E nós sabemos quais são as condições para fazer isso, Já aprendemos. Espera-se que já tenhamos aprendido. E todo esse conjunto de coisas, o nosso cérebro no corpo físico, como o gabinete através do qual o espírito imortal opera, o desenrolar da vida no planeta, as condições que temos para nos tornar melhores, nos fazem pensar na bondade de Deus para conosco. Não só a bondade, mas também a justiça. Que, até nos darmos conta de que estamos num processo de aprendizado, por vezes, reclamamos dessa justiça, reclamamos dessa bondade. E aí vamos lembrar da educação dos nossos filhos. Porque, embora para eles represente uma ação má, porque eles têm vontade de fazer alguma coisa, o impedimento que nós colocamos, porque sabemos as possíveis consequências da ação que ele quer cometer, não aparece para ele como bondade, mas é. E Deus nos oferece e renova o tempo todo as oportunidades para que nós melhoremos. Pode ser que não entendamos todas, mas elas estão ali. E se prestarmos atenção, conseguimos ver com clareza. E Chico Xavier tinha uma frase muito interessante: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Este fim
é o caminho que temos que percorrer até o nosso desencarne. Podemos começar a mudar a nós mesmos a partir de agora? Sim, podemos. Temos condições para fazê-lo? Sim, uns mais, outros menos. Do que dependerá o sucesso dessa empreitada? Da vontade. Não bastará a inteligência, não bastará os sentimentos, não bastará um simples interesse. Há que ter vontade. E é isso que move o nosso progresso individual, o nosso progresso coletivo. É isso que faz com que estejamos num período de transição, e esse período de transição é a transformação. É porque a humanidade deste planeta, uma parte dela, já está em condições de sair de uma situação de provas e expiações para uma situação de regeneração. Isto não é um salto, isto é uma transição gradativa, por isso vai levar algo em torno de um século. Alguns agora vão levar um susto, né? Puxa vida, vou passar minha vida toda nesse período de transição. Mas foi o melhor que conseguiu até o presente. Se tivesse se atrasado no aprendizado, não estaria passando pela transição agora, né? E se tivesse se adiantado no aprendizado, também não estaria passando pela transição agora. Todos nós que estamos no planeta nesse momento temos que passar por esse período aqui e aprender com ele. E é isso que mostra aquilo que pensamos ser o amor de Deus para conosco. A renovação das oportunidades para que nós nos elevemos moralmente. Porque é esta elevação moral que nós vamos carregar conosco ao deixarmos o corpo aqui. É isso que interessa. E esse é o objetivo que existe para nós desde o momento em que ingressamos no reino hominal. Temos matéria para pensar sobre o assunto. O livro é Horizontes da Fala, Horizontes da Mente, Miramês. E também existe o Horizontes da Fala, mas o livro é Horizontes da Mente. O espírito é Miramês. O médium João Nunes Maia. E temos o livro Pensamento e Vida, que também explica muito bem essa questão. Pensamento e Vida, a psicografia do Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Emmanuel. Encaminhamos o encerramento deste breve exame sobre corpo e mente, sobre o que esta mente pode produzir no campo da vida, sobre as curas que podemos proporcionar e podemos receber, agradecendo a Deus, fonte primária de todas as coisas, agradecendo a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes e à equipe, e ao Espírito Amigo que nos conduziu nesta palestra. Que tiremos um bom proveito disto que aqui foi examinado.
e que este proveito implique para nós em evolução espiritual. Assim seja.